professora Lea, né? Nossa colega lá da escola e responsável pelas disciplinas de marketing, né, e comunicação nos cursos de administração, de comunicação da Escola de Comunicação e Artes, né? Bom, Lea, vou começar provocando você. Como é que a gente faz para manter a energia em alta num processo de imersão? Porque tem pressão, tem muita pressão. O pessoal começa já no dia que chega, já tem que arrumar uma equipe, certo? E aí, depois escolher um desafio e aí começar a construir a solução. E são só 72 horas, 3 dias. Tá? Então, como é que a gente faz? Conta aí para nós. Bom, boa noite, Fernando. Obrigada pelo convite, né, de estar aqui nessa noite, trazendo para vocês, né, para a gente falar aqui um pouquinho sobre essa biohacking, né? O que a gente vai fazer, na verdade, durante esse período da imersão, né, nessa maratona de estudos que a gente vai ter também, de muito network, é pensar que energia também é estratégia, né? Então, a gente tem uma cultura de romantizar o cansaço, né, de virar à noite, de sobreviver ali no café, no energético, mas, na verdade, a gente precisa lembrar que burnout não ganha prêmio. Então, não adianta a gente pensar aqui numa solução incrível, né, e chegar lá no final dos 3 dias sem uma clareza mental, sem foco, né, sem condições de sustentar uma boa apresentação daquilo que a gente fez durante esses 72 horas, né? Então, o que eu quero aqui compartilhar com vocês é exatamente algumas orientações simples, práticas, para ajudar vocês a manter o cérebro funcionando melhor, o corpo respondendo, né? E a mente cada vez mais afiada. Bom, quando a gente fala em biohacking, né, a gente não precisa imaginar algo mirabolante. Na verdade, a gente está falando aqui de ajustes inteligentes, né, no corpo, na rotina, para melhorar o desempenho, a atenção e a recuperação. Porque nesses 3 dias a gente vai fazer, né, é preciso fazer algumas pausas. Então, em uma imersão, né, o seu principal ativo não é só você ter o notebook, a internet, não é você ter só a ideia, mas é você cuidar do seu cérebro, porque, assim como a máquina, exatamente, se ele superaquecer, ele vai entrar em exaustão e aí vai começar a falhar tudo, né? Porque uma máquina, ela não trava, ela não dá bug, a mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Então, o raciocínio fica lento, a nossa criatividade cai, a irritação aumenta, e aí os erros vão aparecer, né? Então, assim, muita gente pensa, né, que esse desafio, né, ele é vencido por quem aguenta mais tempo acordado. E na prática. Tem muita gente que acha que hackathon é quem vai tomar mais energético, que vai ficar Exato. mais aceso. Tal. Não é nada disso. Não é mesmo, com certeza. Isso que você está falando Exatamente. faz todo sentido, com certeza. E o que a gente fala, né, desse negócio de você ficar ligado. Então, a diferença não é a hora, quantas horas você consegue ficar acordado, porque a gente não está maratona para saber quanto tempo a pessoa vai aguentar. Mas a diferença está na qualidade da energia, com que você pensa, com que você decide, com que você cria, com que você resolve problemas, né? E aí a gente pensa que virar o cafezinho, né? Toda hora ali tomar um café para ficar acordado. Na verdade, a nossa mente também ela precisa desse tempo para se recuperar. Então, assim, a gente precisa aprender aqui a administrar essa energia, né? Porque quem gera bem energia chega melhor na reta final. O que, que a gente quer? Né? Porque vai tomar decisões mais acertadas e vai apresentar o projeto melhor. Porque tão importante quanto a gente sentar ali com os colegas e discutir, é pensar na forma que a gente vai comunicar de uma forma que seja entendível para todos, né? Porque nem sempre a gente tem como entrar na mente das pessoas para fazer com que elas entendam a nossa ideia.
Então, assim, pensar em dormir bem, né? Comer, tem que se alimentar, né? Então, pensar em proteína, pensar em gorduras boas, né? Nada de só ficar em fritura e refrigerante ia falar marca, ó. Tomar um refrigerante. Não. Gente, pelo amor de Deus, bebam água, tá? Porque quando a gente não se hidrata, a gente fica com dor de cabeça, aí começa, né? Aquela bola de neve. Então, pensar em beber água, pensar em fazer pausas estratégicas para a gente produzir. Sabe aquele conceito do 50-10? Você tem aqueles 50 minutos ali focado e 10 minutos que você precisa respirar, né? Que você precisa levantar, que você precisa alongar o corpo, você precisa, sabe, olhar para longe, porque a gente fica, né, o tempo todo assim no celular, fica olhando para a tela, e é engraçado como o nosso corpo ele vai projetando. Eu não sei se vocês têm acontece isso com vocês, mas acontece comigo. Eu estou muito cansada, eu vou sentindo que eu vou chegando para perto, parece que a visão vai ficando, né, longe, e na verdade não, é o cansaço. Então a gente precisa, sabe, caminhar, sair, olhar para um outro tipo de paisagem para que a gente melhore, né, o nosso cansaço visual, o nosso cansaço mental, né? E quem sabe até mesmo ter insights. Volto a falar aqui, a gente falou de 72 horas da imersão, só que a gente precisa dormir, né? A gente vai ter pausas, viu, gente? Uma delas a gente precisa dormir. Então, assim, se eu não tenho um sono de qualidade, a minha atenção vai cair, a minha memória vai falhar, a minha tomada de decisão vai piorar, e a minha criatividade, então, ó, vai sumir. Então, como a gente está num processo que a criatividade e a clareza mental vale ouro, então o que, que a gente precisa fazer, né? Então, assim, para quem está ali na empolgação, por isso que eu falo, a gente precisa fazer higiene do sono, né? Tem muitas ideias, ó, pega um papel, caneta, vamos voltar pro analógico, vamos pegar papel e caneta, anotar, deixa lá. Estipular um horário para você dormir, para você descansar. É claro que, né, o grupo do WhatsApp vai bombar, as notificações vão chegar, mas lembrar que se você não tiver uma boa noite de sono, no segundo dia já vai ser mais difícil. O terceiro, então é aquela história, né? A gente pode tomar um cafezinho, a gente pode e deve interagir com os colegas, né? Mas lembrar que a gente tem que se movimentar, a gente é, tem que dar essa oxigenada no cérebro, né? Outra coisa, a gente fica ali muito tempo com tela, pode o olhinho ficar ali ardendo. Então, ó, piscar, sabe? Sair, lavar o rosto, né? Se eu tiver um bloqueio criativo, levante. Não adianta você ficar olhando para o papel, achando a, a, que a ideia vai sair. Faz outra coisa, né? Vai fazer um lanche, vai olhar a natureza. A gente tem um campus tão lindo, É então, verdade. né? A gente tem um campus que tem uma área verde tão bonita, então assim muda o cenário, né? Se você por um acaso estiver cansado, estiver com sono, vamos pedir ali o colega, qualquer 20 minutos, meia hora, principalmente depois do almoço, pode fazer com que a sua produtividade ela aumente. E claro, né, gente, a gente sabe que a ansiedade pode bater, né? Porque a gente quer dar certo, principalmente para quem tem um espírito assim bem competitivo, e a gente percebe isso entre vocês. Respira, né? Lembre-se que nem sempre todo mundo está no nosso ritmo. Então a gente precisa também ter esse olhar cuidadoso, né, de não querer pressionar o colega, porque cada um tem um ritmo. Imagina se eu for no ritmo do Fernando. Gente, eles têm essa cara de calmo, mas não é calmo, não.
Esse homem é uma máquina. Então, pensar, gente, respirem, né? Reorganizem as prioridades. E, acima de tudo, né? É lembrar que não dá para você vencer a imersão destruindo a sua saúde nesse processo. Então, o prêmio ele é importante, o resultado ele importa, a entrega conta, mas a sua saúde também. Então, pensar que chegar inteiro, né, na linha de chegada, lá ao final do terceiro dia, faz parte da estratégia. Então, cuide da sua alimentação, cuide da sua hidratação, cuide das suas pausas, né? E cuidar do sono, tudo isso que eu falei, não é frescura, não é perda de tempo e não é falta de dedicação. É inteligência de performance, Pô, eu tá? gostei disso. Inteligência de performance, legal isso. Vejam só, pessoal, é interessante a gente refletir sobre isso que Leia trouxe aqui para a gente, porque é o que ela falou, é meio óbvio mesmo, né? Se você não está bem, você não vai ter um bom desempenho, não vai ter uma boa entrega. E vai, obviamente, comprometer o resultado da equipe. E não é isso que você quer. Você quer desempenho pleno, quer o desempenho da melhor forma possível, fazer a melhor entrega possível e tal, e, junto com sua equipe, acertar no gol, né? Chegar lá em primeiro lugar e tal, e ter todos os louros da possibilidade de vitória. Tá? Mas é interessante pensar também o seguinte, olha, uma maratona significa reflexões e aprendizados como esse, que não é só para maratona que serve não, viu? O Ah, dia a dia não O dia a mesmo. dia da gente é uma loucura, todo mundo sabe, vocês sabem, cada um na sua dimensão, eu como professor, Leia como professora, mas vocês como alunos e tal, nós também somos alunos em outros programas, né? E nós temos outras atividades e tal. Então, tem um monte de coisa que a gente precisa resolver, e se você não tiver uma, o discernimento adequado, vamos dizer assim, né? A percepção dessas pequenas estratégias para adequar o seu dia, você não vai fazer as entregas que você tem que fazer. E como fica? Né? Então, é importante isso, levar isso como um aprendizado. Da mesma forma que você vai aprender a lidar com pressão. Vocês vão me ver lá Uhum. pressionando vocês, cobrando. Cadê? Já entregaram? Já postaram os projetos e tal? Então, Ao prazo, ao tempo, está prazo, tem hora esperando. para entregar e tal, tudo isso, né? Tem que fazer uma opção de coisinhas burocráticas. Por isso que tem que dividir o trabalho em equipe, não pode, né, concentrar num só ou em três ou quatro, porque Exatamente. tem que ser todo mundo, cada um fazendo um papel, né? Cada um com uma tarefa diferente, cumprindo as rotinas e tal, e uma liderança convergente, uma liderança que construa convergência, certo? E eu É quero muito importante, complementar, né? Fernando, se você me permite, né, quando a gente fala dessa delegação, de você distribuir tarefas, mas também da pessoa reconhecer, né, que quando ele não dá conta, peça ajuda, É, né? é, Não espere o tempo. Seja humilde o suficiente para dizer, olha, eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. Bloqueei, exato. Dá né? uma mãozinha aqui, cara, peraí, né? E pronto. Eu acho que é isso mesmo, Léa, sabe? A gente precisa ter essa percepção, porque Uhum. ninguém vai conseguir resolver todo o desafio sozinho. Não vai acontecer isso. Não se iluda. Você não vai genialmente criar uma solução, construir toda ela, modelar e tal, e coisa, e Não entregar. vai. Não vai. Esqueça isso. Vai ter que ter um processo colaborativo. Então, trabalhar, Estratégico. exato, trabalhar essas características, esses aspectos é muito importante, tá? E, claro, sobreviver a isso também, né? Como a Leia falou aí agora, né? Minha querida, acho que chegamos ao fim do nosso período, infelizmente. Isso é papo para a gente ficar falando aqui, ó, uns 2 dias, sabe? A gente derruba a live e continua aqui conversando. Muito assunto, mas o que acontece? A gente vai ter que fechar, então eu vou te pedir que faça suas considerações finais aí e tal, tá certo? E, mais uma vez, muito obrigado pela entrega, pela dedicação, né? Pelo zelo, pelo cuidado, com tudo que preparou para nós. Imagina, eu que agradeço, né? Mais uma vez estando nesse evento. Estarei como mentora também, então vocês vão me ver pessoalmente lá.
E eu só quero aqui dizer para vocês: se cuidem, né? Mantenham o foco e boa imersão para vocês. Tenho certeza que vão sair projetos maravilhosos. Com certeza, com certeza. Né? A gente sempre se surpreende, né? Todos os anos. Essa é a quinta edição e a gente É. sempre se surpreende. Sempre tem coisa nova, interessante, visões novas do mundo. Pois bem, agradeço mais uma vez sua presença, sua disponibilidade, a entrega, etc, etc, etc. Espero contar com você lá no dia 24 para pressionar essa molecada, né? Vamos fazer esse pessoal andar a 150 por hora, certo? E ver que é possível, né? A gente sabe que isso na estrada não pode, mas na maratona pode, né? Na maratona pode. Se você tiver como, senta o pé, chegue na frente, tá? Mas tenha os cuidados, claro, para não, né, danificar as coisas, ok? Leia, muito obrigado. Um grande abraço. A gente se fala, então, dia 24 novamente. Bye, bye, querida. Oi.